E aí, beleza? É uma noite muito peculiar em Paris, em 1911. O ex-prefeito Raymond está curtindo um show de cabaré da dançarina Nicole, enquanto Ferdinand vai para casa depois de uma noite jogando cartas. Ele para em frente a uma estátua para se aliviar, mas fica assustado quando, de repente, algumas estranhas luzes douradas aparecem acima dele. Ok, isso é uma ilusão de ótica causada pelo professor Joseph, um especialista no Antigo Egito que desenvolveu técnicas telepáticas após muita pesquisa. Usando esses poderes de sua casa, ele consegue chocar um ovo de dinossauro de 136 milhões de anos no museu, de onde sai um pterossauro. Os dois acabam tendo uma conexão psíquica. Então, nos primeiros minutos, cada movimento do pterossauro é copiado por Joseph também. Então, o pterossauro sai voando do museu pelo teto para sobrevoar Paris. E tudo isso poderia ter sido visto pelo inspetor Albert se ele não tivesse adormecido. Depois, Raymond leva Nicole em seu carro para passarem um tempo juntos, que é repentinamente atacado pelo pterossauro, fazendo-o cair no rio. Mas ok, Ferdinand testemunha tudo e Albert é acordado para cuidar dessa emergência. Enquanto isso, André, um jovem cientista que trabalha como assistente no Jardim de Plantas, tenta escrever outra carta para sua paixão, a famosa escritora Adele. Adele não está em Paris no momento, pois sua editora a enviou ao Peru, mas ela sempre faz o que quer e acaba indo para o Egito. Lá, ela contrata um grupo de homens locais para ajudá-la a encontrar a tumba de Ramsés, o Grande, sem saber que um deles corre da área para dedurá-la. Assim que entram na tumba, eles juntam os pedaços de um pergaminho antigo para Adele decifrar e encontrar a porta secreta. Uma gosma preta feita de óleo sai desta porta. Então, quando os homens se voltam contra Adele porque querem o tesouro para si, ela não se importa em recuar. Bom, ela sabe que a gosma é uma armadilha e apenas alguns segundos se passam antes que um dos homens acabe pegando fogo. O grupo admite que precisa da orientação de Adele e depois que ela descobre outro dos quebra-cabeças, eles finalmente encontram a sala com a múmia e o tesouro. O que Adele está procurando não é o próprio Ramsés, mas seu médico pessoal. E ela consegue abrir o sarcófago enquanto dois dos homens são punidos por tentar roubar ouro. Um é sufocado pelos colares que coloca e o outro cai em um buraco que aparece de repente no chão. A inspeção de Adele na múmia é interrompida por seu inimigo, o professor Jolivet. Graças às informações de seu espião, ele veio preparado com um monte de soldados para capturá-la. Confuso, Jolivet se pergunta por que ela quer uma múmia velha. Então Adele explica que sua irmã está doente e este antigo médico é o único que pode ajudá-la. Claro, ele precisa voltar à vida primeiro e, para conseguir isso, Adele planeja usar a pesquisa publicada por Joseph. Ok? Jolivet acha toda a ideia risível e, depois de roubar o livro, faz os soldados levá-la de volta à primeira sala para executá-la, já que essa é a punição para saqueadores. Quando questionada sobre seu último desejo, Adele pede um cigarro. Então, quando Jolivet se aproxima para compartilhar um, ela rouba o isqueiro e bate na virilha dele. Em seguida, ela o empurra para a máquina de embrulhar múmias e corre para o túnel de gosma, deixando cair o isqueiro para iniciar um incêndio atrás dela, o que impede os soldados de segui-la. Assim que chega à sala da múmia, ela pula no sarcófago e o empurra para dentro da cova, quebrando o chão e caindo em um rio que a leva para fora com segurança. Agora ela pode remar de volta para a cidade enquanto os homens libertam Jolivet. De volta a Paris, a polícia interroga Ferdinand, mas não acredita nele. Mas ok, logo chegam mais informações e os corpos são confirmados como sendo de Nicole e Raymond. Então Albert expulsa Ferdinand antes de dizer aos seus oficiais para manterem essa informação privada para evitar um escândalo. Isso não funciona e pela manhã todos os jornais da cidade estão falando sobre o pterossauro e o caso de Raymond. O presidente também fica sabendo disso e envia ordens rapidamente ao seu gabinete para cuidar da bagunça e evitar pânico na população, escolhendo fingir não ter visto o pterossauro voando por sua janela. Ele quer os resultados até o final da semana, mas a ordem passa por vários políticos até chegar a Albert, que tem 24 horas. Enquanto isso, André visita seu amigo professor Menard no museu e encontra o ovo quebrado, adivinhando rapidamente que ele foi chocado por dentro. Albert também aparece, mas ele é incrivelmente lerdo e não liga os pontos. Para se
livrar dele, Menard o manda ver Joseph, que se especializa na era de onde vem o pterossauro. Falando em Joseph, ele encantou o pterossauro com carne crua e agora o esconde em seu apartamento. Quando Albert e os policiais chegam, o dinossauro fica atrás de uma cortina, enquanto Joseph conta aos oficiais tudo o que sabe. Bom, Albert rouba o café da manhã de Joseph e morde um ovo duro, o que irrita o pterossauro. O animal destrói o apartamento antes de voar para fora e, como resultado, Joseph é preso. Voltando para Adele, ela chega a Paris com a múmia e a leva para seu apartamento depois de mentir para seu editor, dizendo que visitou o Peru e que a caixa contém um cachimbo enorme. Assim que chega em casa, ela dispensa rapidamente a enfermeira que cuidava de sua irmã e ignora todas as cartas que Andrei lhe enviou. Então ela verifica sua irmã, Agathe, que está em coma na cama com um alfinete de chapéu atravessado na cabeça. Ela promete curá-la em breve, mas terá que encontrar Joseph. Na saída, ela esbarra em André, que trouxe outra carta. Adele a coloca na pilha sobre a mesa e é quando finalmente vê o jornal dizendo que Joseph será enviado para a guilhotina. André diz a ela em qual prisão Joseph está, e Adele corre para lá disfarçada de advogada dele. Joseph explica que não pode usar sua técnica telepática para escapar, porque está usando todo o seu poder para controlar o dinossauro e impedi-lo de matar novamente. Então Adele terá que encontrar outro método para tirá-lo de lá. Infelizmente, naquele momento, o verdadeiro advogado chega e Adele é expulsa, forçando-a a tentar muitos trajes diferentes, né? Primeiro, ela finge ser a cozinheira e esconde o crachá da cozinheira verdadeira dentro do prato de Joseph. Mas claro, a cozinheira verdadeira conta aos oficiais sobre o roubo e o plano vai por água abaixo. Em seguida, ela tenta ser uma freira e uma enfermeira, mas em ambas as vezes ela também é descoberta. O disfarce que finalmente funciona é o de guarda, mas quando ela chega à cela de Joseph, é tarde demais, pois ele foi transferido para a execução. Enquanto isso, Albert recebe Justin, um famoso caçador contratado para caçar o pterossauro, e ele planeja começar estudando o comportamento da criatura na Torre Eiffel. Tudo o que conseguem é levar cocô do dinossauro. Bom, Justin reconhece que o excremento é feito de carneiro, o que significa que as próximas paradas são todos os lugares da cidade com ovelhas. Na manhã seguinte, Adele vai ver o presidente, que se lembra dela com carinho. Adele aponta que ele sempre foi contra a pena de morte e pede que ele perdoe Joseph, mas o presidente apenas diz que vai pensar a respeito. A conversa deles é interrompida pelo pterossauro, que está voando baixo, então Adele derruba o presidente no chão e o dinossauro sequestra o cachorro. Os guardas veem isso como um ataque e expulsam Adele. No Jardim des Plantes, Albert e Justin estão vestidos de ovelhas, esperando o pterossauro aparecer. Quem o encontra, no entanto, é André, que fez algumas pesquisas e mostra os resultados a Menard. Ele colocou alguns pedaços da casca do ovo e um monte de carne em um lugar tranquilo, e o pterossauro veio com o cachorro, pensando que é seu ninho. Voltando para Adele, ela tenta explicar à polícia que Joseph é o único que pode controlar o pterossauro, mas eles não acreditam nela e a expulsam também. Ela volta para casa e, depois de pedir desculpas à irmã, toma banho e finalmente lê as cartas de Andrej. Ela encontra as respostas que procurava. Ok, Adele corre para ver Andrej, agradecendo-o com um beijo, e o faz levá-la ao ninho do dinossauro. Lá, ela faz amizade com o pterossauro cantando para ele e presenteando-o com seu cachecol de penas. Assim que a criatura permite que ela se aproxime, Adele sobe nela e a doma para lhe dar uma carona. O pterossauro leva Adele para a prisão local e usa suas garras para tirar Joseph da guilhotina, fazendo com que o carrasco perca a cabeça. Enquanto voam de volta para o ninho, são vistos por Justin, que corre atrás deles enquanto Albert fica para trás dormindo. Joseph consegue se reunir com seu velho amigo Menard. Usando a coleção de antiguidades de Adele para criar um círculo de invocação, Joseph emprega tudo o que resta de seus poderes telepáticos para trazer a múmia de volta à vida, mas ele e o pterossauro perdem suas vidas no processo. O ritual funciona e a múmia, chamada Patmoses, começa a falar e se mover. Bom, ele está grato por ter sido trazido de volta, mas tem más notícias. Ele é doutor em física, não em medicina, o que significa que não pode ajudar Agathe. Ele ainda está curioso sobre o que aconteceu com ela. Então Adele conta toda a história. Agathe e Adele sempre foram muito competitivas.
Um dia, elas não conseguiram mais conter a raiva e a partida de tênis ficou agressiva. Adele bateu na bola com muita força, acertando Agathe e fazendo-a cair em cima do alfinete de chapéu que perfurou sua cabeça. Patmoses realmente lamenta não poder ajudar e gostaria de ter conhecido Joseph, cujas habilidades eram tão fortes que ele provavelmente acordou os mortos em um raio de 2 quilômetros. Lembrando-se de um anúncio no jornal sobre uma exposição de múmias no Louvre, Adele tem uma ideia. Ela coloca Agathe em uma cadeira de rodas e veste Patmoses com um terno antes de sair de casa, o que permite a Patmoses assustar Ferdinand. O grupo vai ao museu e entra depois que Patmoses usa seus próprios poderes para colocar todos os guardas para dormir. Na exposição, eles começam a abrir todos os sarcófagos para encontrar o médico de Ramsés. Agora que todas as múmias servas estão livres, elas libertam o faraó Ramsés também, e ele aceita ajudar Agathe como agradecimento. O verdadeiro médico do faraó remove o alfinete e prepara uma pomada com as entranhas de Ramsés para cobrir o buraco. Então Ramsés beija Agathe não porque seja necessário, mas porque é tradição. Depois, Ramsés leva todos os seus servos com ele para passear pela cidade, enquanto Agathe acorda. As irmãs finalmente se reencontram e Ramsés decide que o Louvre precisa de uma pirâmide do lado de fora. A visão das múmias faz Ferdinand desmaiar novamente e chega aos jornais na manhã seguinte. Enquanto o presidente chama Albert para cuidar dessa nova ameaça, André tenta visitar Adele, mas encontra Agathe. Vendo que Adele não voltará por algumas semanas, André dá as flores para Agathe e os dois acabam tomando chá juntos. Enquanto isso, Adele está embarcando em um navio para finalmente tirar férias, mas Dieulaveau secretamente envia alguns de seus homens atrás dela. O futuro deles é incerto, porque o navio é o Titanic. Terminando assim, The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec, filme de fantasia de 2010, e eu espero você no próximo vídeo.